Olá, povo de Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Antes de começar essa mensagem, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. E a todos, comente, compartilhe, deixa o seu like, deixa o seu gostei, E que Deus venha abençoar você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E para começar as bênçãos, eu vou orar por você, tá bom? Antes de começar a mensagem. Deus, Pai de bondade, todas as pessoas, meu Pai, que está nos assistindo neste momento, aquela que vai deixar o like, aquela que vai se inscrever, aquela, meu Deus, que vai comentar, mesmo que seja com amém, aquela, meu Deus, que vai compartilhar esse vídeo. Eu te apresento essa pessoa nas tuas mãos, seja ela homem, mulher, criança, jovem, adultos, velhos. Meu Deus, eu te apresento a todos nas tuas mãos, seja rico, seja pobre, seja que esteja bem de saúde ou não esteja tanto, eu te apresento. E se a pessoa não está bem de saúde, meu Deus, cura essa pessoa, trabalha no seu coração. Aleluia, meu Deus, para que ela possa um dia, aleluia, em breve, dar testemunho do que o Senhor fez através dessa oração. Deus, eu te apresento, meu Deus, a toda a sua casa, eu te apresento todo o seu ministério, eu te apresento toda, meu Deus, aleluia, tudo aquilo que lhe envolve, eu apresento essa pessoa nas tuas mãos e eu creio que o Senhor já está operando. Aleluia. Se você crê, diga amém, tá bom? Glórias a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, a mensagem de hoje é a respeito dos que servem e dos que não servem. E eu quero, aleluia, destacar dois homens da Bíblia, o qual um serviu e o outro não serviu, Eu quero destacar Davi e Saul. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido a rei, aleluia, ele estava procurando jumenta, uma jumenta que tinha sumido da casa do seu pai, e o seu pai mandou ele, juntamente com o seu servo, a procurar essa jumenta. E a Bíblia diz que eles procuraram o dia todo e não encontraram. Mas quando foi pela tarde, já entrando pela noite, eles lembraram do profeta e disseram: tem um vidente que com certeza ele vai falar aonde é que está a jumenta. E a Bíblia diz que Saul não tinha dinheiro, mas o moço disse: olha, eu tenho aqui umas moedas, a gente vai levar perante ele, a gente apresenta e com certeza ele vai falar alguma coisa. E assim eles foram, glórias a Deus, até onde o profeta. Mas antes dele chegar, Deus já tinha falado com Samuel, unja a Saul como rei. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, Samuel espera, manda eles passar outro dia e assim ele unge a Saul como rei. Então Saul vai em busca de uma jumenta e sai de lá já como rei, E isso dura por alguns anos. No início, a Bíblia diz que Saul começou bem. Saul obedecia, Saul fazia tudo direito como, aleluia, o Senhor mandava. Porém, já depois de alguns anos, Saul começou a desobedecer, a fazer sacrifícios que não era para ele fazer. Ou seja, a estrutura de Saul física, espiritualmente, já começou a declinar, aleluia, e mesmo diante de tantos conselhos, Saul não se rendeu aos pés do Senhor. Ou seja, essa é uma pessoa que não serviu, E a Bíblia diz que Saul começou a pecar tanto que se aproxima dele um espírito maligno que veio da parte do Senhor, e a Bíblia diz que atormentava Saul de uma forma que, aleluia, só saía depois que Davi vinha e começava a tocar a música, o
com os instrumentos musicais, e aquele espírito maligno saía da vida de Saul. Então, meu irmão, mesmo diante dessas atitudes, Saul não se rendeu aos pés de Deus. Saul não quis, aleluia, se arrepender do que estava fazendo, e acabou que, aleluia, foi nas suas ruínas de água abaixo. Mas tinha esse jovem chamado Davi, que a Bíblia diz que ele era pastor, de ovelha, ele tomava conta das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que, aleluia, chega um urso e quer devorar as ovelhas, e ele vai e mata o urso. E depois veio o leão e ele mata o leão, Ou seja, uma pessoa dedicada, uma pessoa que arriscou a sua própria vida para salvar a da ovelha. Então, meu querido, aí já tinha uma promessa de Deus. Apesar disso, Davi, ele era obediente a Deus. Davi era obedientíssimo ao Senhor, e Deus com certeza estava se agradando. Então, quando Deus disse a Samuel, eu rejeito a Saul como rei, vai até Belém, unja um dos filhos de Jessé como rei. E a Bíblia diz que até Samuel ainda disse ainda: Senhor, se Saul souber que eu ungi outra pessoa como rei, ele vai me matar. Ele disse: não, vai, leva um novilho, sacrifica, e assim, aleluia, tu unge a Davi como rei. E ele foi. E quando ele chega lá, quando ele chega na casa de Saul, ele encontra logo os filhos de Jessé, rapazes bonitos, rapazes fortes, e que 3 dele era da guerra. E ele disse: certamente são esses daí. Olhando para a estatura física, disse: é esse daí. Mas o Senhor ia descartando todos. Esse daí eu rejeito, esse daí também eu rejeito, esse daí. Passaram 7 filhos e o Senhor rejeitou todos. E a Bíblia diz que passando os filhos de Jessé, Samuel disse: aleluia, acabaram os seus jovens? Ele disse: não, tem um lá no campo, manda buscar, pois ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E assim mandaram buscar Davi. E quando Davi chega, o Senhor disse: é esse daí, unja. E a Bíblia diz que Davi é ungido rei, aleluia. E assim o Espírito de Deus se aproxima de Davi a partir daquele momento. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Passou alguns anos depois para que ele possa se apossar como rei, Aleluia. Mas há uma diferença entre os dois. Você lembra que Saul, ele pecava e não se arrependia. E geralmente ele tinha uma desculpa para o seu pecado. Davi, a Bíblia diz que Davi pecou, aleluia. Os pecados graves de Davi o primeiro foi que ele cobiçou a mulher, aleluia, de um dos seus servos, dos seus guerreiros, e assim mandou matar aquele servo. Esse foi um dos pecados grandes de Davi. Mas quando o profeta chega perante ele e repreende ele na hora, ele diz: eu pequei, Ele reconheceu que ele estava errado. O segundo, aleluia, foi quando ele foi conferir o povo de Deus, e que ele viu o anjo com a espada estendida, e ele foi entender que Deus, aleluia, é que estava no negócio.
Aí ele se arrependeu. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Quando nós se arrependemos perante o Senhor e a gente faz aquilo que o Senhor nos ordena, meu querido, o Senhor é conosco todos os tempos. Claro, tudo que fazemos vai haver uma consequência depois, mas o pecado, aleluia, que a gente se arrepende, a gente é perdoado pelo Senhor. E essa é a diferença. Saul pecava e não se arrependia. Davi pecava e reconhecia que estava errado. Essa era a diferença entre os dois. Você quer, aleluia, tomar uma atitude como essa? Toma uma atitude como Davi. Diante de todas as coisas que acontecem, se você pecou, se você errou, reconheça e diz: Senhor, me perdoe, eu estou errado mesmo, eu preciso me consertar, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar o meu comportamento. E assim eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nessa causa, meu querido, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Mas lembre-se, aleluia, as nossas atitudes é o diferencial na nossa vida. As nossas atitudes, aleluia, é o que vai dar prosseguimento à continuação da nossa vida com Deus, tá? Aleluia, se pecou, se arrependa, reconheça, porque tem pessoas que pecam e ele tenta de qualquer maneira botar a culpa em outro. Eu pequei por causa de fulano, eu pequei por causa de ciclano, eu pequei por conta do meu irmão. E não é assim, aleluia, mesmo que teu irmão tenha contribuído para algo, mas se você pecou, meu irmão, aleluia, a culpa é tua. Se você pecou, a culpa é tua. Se eu pequei, a culpa é minha. Então, nada de botar culpa no nosso irmão. É reconhecer: eu estou errado mesmo e eu preciso de ser perdoado. E dizer assim: me perdoa, Senhor, porque o Senhor é contigo nessa caminhada. Mas com coração sincero, tá bom? Deus é contigo. Fica com essa palavra em nome de Jesus.